dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Bom dia, Miriam. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, o governo tem uma baita agenda quando o assunto é economia nesse ano de 2026 e a gente lembra que é um ano mais curto, porque é um ano eleitoral. Então, ou seja, tem menos tempo para dedicar para assuntos bastante importantes. Então, a gente está falando, por exemplo, da retomada da discussão sobre o fim dos títulos isentos, os aspectos da tributação das empresas em 2026 e ainda tem a necessidade de apresentar um projeto de lei para definir quais vão ser as alíquotas daquele imposto seletivo, Miriam? Olha, você perguntou sobre o ano econômico, né? E acabou fazendo o recorte do ano fiscal e tributário, o ano que vem. Então, como muita coisa vai acontecer na economia, é bom você ter feito esse recorte fiscal e tributário. O ano que vem, um dos desafios da questão fiscal, quer dizer, quanto o governo gasta, como é que ele equilibra suas contas, é isso que a gente chama de questão fiscal, é o fato de que vai ser um ano eleitoral sempre tem muito gasto. E aí você se referiu aos títulos isentos. O governo, nesse ano, tentou ter tributação, ter algum tipo de recolhimento sobre títulos que hoje não pagam nenhum imposto. Exemplo, LCI, letras de crédito imobiliário, LCA, que é a agricultura, tem debêntures incentivadas também, enfim, tem papéis no mercado financeiro que não pagam nenhum imposto. E fica esquisito porque o governo, no seu papel, quando ele vende um título do Tesouro Direto, a gente tem que recolher, quem compra tem que recolher imposto. Esses papéis não têm imposto, então eles estão criando uma distorção no mercado, além de não ter nenhuma razão para isso. Então, o que o governo propôs foi uma tributação baixa, de 5%, e foi rejeitado. O assunto é considerado polêmico porque ele mobiliza muitos lobbies, mas não que ele seja polêmico no sentido de um assunto controverso, não deveria fazer, não. É porque os lobbies se mobilizaram, tanto da agricultura, no setor de construção, esses lobbies se organizaram e pressionaram e conseguiram no Congresso que não fosse adiante. Então, o governo deve voltar a tentar isso. Esse ano, o ano que vem, quer dizer, vai ser o primeiro ano que o governo terá que apresentar o superávit no seu orçamento, dando o desconto de que muita coisa não é contada para efeito de meta fiscal e isso distorce muito as contas, quer dizer, descontando-se aquilo que ficará sobre o teto, sobre o arcabouço, ele vai ter que ter um superávit de 0,25. E outro desafio, Cássia, é que as emendas, o Congresso está aprovando, ainda não acabou a aprovação do orçamento, mas está aprovando um orçamento com uma quantidade escandalosa de emendas, 61 bilhões. Então, a cada ano, essa coisa aumenta, está inacreditável. E para chegar nesses 61 bilhões, o que o Congresso fez? Cortou benefício previdenciário e bolsas do programa Pé de Meia. O benefício previdenciário ele não pode cortar, porque é despesa obrigatória. Se o governo fez o cálculo e achou que vai custar 1 trilhão e 71 bilhões o gasto previdenciário, eles não podem decidir que vai ser 1 bilhão e 65 milhões, tirando 6 bilhões, 6,3 bilhões da Previdência. Então, eles fizeram umas coisas, cortaram em várias áreas e para se chegar nesses 61 bilhões, para crescer a emenda, ou seja, a gente vai entrar em mais um ano, Cássia, falando desse escândalo que são as emendas. Desses 61 bilhões de emendas do ano que vem, 49,9 bilhões são obrigatórias. Eu queria falar mais uma coisa de emenda antes de continuar falando os outros pontos que você levantou.
é que hoje na Folha de São Paulo tem uma matéria muito importante que Rondônia recebe 1 de cada 3 máquinas compradas que são usadas em desmatamento, que são usadas na agricultura também, mas são usadas em desmatamento, num estado que desmata muito, tem recebido por emenda, quer dizer, as emendas estão pagando escavadeiras e tratores que são usadas no desmatamento. Isso realmente uma história absurda. Outra coisa que você falou são obrigações de definições ainda da reforma tributária, como qual é a alíquota que vai incidir sobre bebidas alcoólicas, cigarro e bebidas açucaradas, ou seja, refrigerantes. Saiu uma matéria nesse fim de semana no Globo, um artigo mostrando como que é perigoso isso, tem levando muitas crianças à obesidade por causa desse consumo desenfreado de bebidas açucaradas em geral, refrigerantes em particular. Então, isso vai ser um assunto e outras medidas em relação à reforma tributária que vão ter que ser decididas. Então, vai ser um equilíbrio, vai ser um orçamento sob pressão das eleições, vai ter que resolver esse problema do aumento ainda maior das emendas, vai ter que discutir, o governo quer discutir de novo a tributação sobre títulos isentos, tem que definir a alíquota das alíquotas do imposto seletivo, ou seja, não vai faltar trabalho para o próximo ministro da Fazenda, porque, como sabemos, Fernando Haddad sairá em fevereiro. Essa é uma questão já certa, viu, Miriam? Muito obrigada. A gente volta a conversar amanhã. Até lá. Até lá.